Olá, irmãos. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Estou passando para profetizar uma bênção na sua vida. Amém? E deixar a palavra de Deus para meditação, para aprendizado nosso. Deus me deu essa palavra e eu senti fortemente no meu espírito para compartilhar com você. Fica lá no livro de Atos 11, do versículo 27 ao 30, que diz assim: uma fome predita por Ágabo. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, ou Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então, queridos, o que o Senhor Deus pediu, me colocou no meu espírito para compartilhar com vocês? Amados, Deus, ele usa o seu povo, ele usa os seus servos e servas, mulheres e homens de Deus, para nos entregar, nos dar direção, nos entregar recados, profecias, né, de coisas que vão acontecer, de coisas que poderão acontecer se nós não fizermos a direção que Deus nos orienta a fazer, amados. Né? Deus nos previne, Deus nos ama tanto que quando Ele vê algo lá na frente que vai acontecer de ruim, Ele nos mostra, Ele mostra pessoas da igreja, pastores, né? Profetas, cristãos fiéis como profetas do Senhor, como profetisas, né? Então, queridos, Deus, ele não nos deixa à mercê, não. Ele sempre está nos orientando. Eu sei, irmão, mas o que você quer dizer com isso? Eu li essa palavra aqui, que quando Saulo e Barnabé estavam em Jerusalém, ou melhor, na Antioquia, Deus deu uma visão para um profeta chamado Ágabo, que estaria vindo uma grande fome no mundo. Então, o que acontece? Que era para ele alertar o povo e o povo se prevenir para aquela fome. Ou seja, ajudar, eles tinham mais condições, que eram para eles se ajuntarem todos e mandarem socorro para a igreja de Jerusalém, para os demais irmãos que não tinham condições, que estavam necessitados. Foi o que Deus orientou aquele homem, Ágabo, pelo Espírito Santo. Deus mostrou para ele profetizou que a respeito do que iria acontecer no futuro próximo ali, a grande fome, que era para eles unir para ajudar uns aos outros. E aí, irmã Cris, o que você quer que eu entenda? Eu quero que você entenda, que Deus quer que nós entendamos o seguinte, que quando alguém chegar perto de nós e nos dá uma palavra, nos dá uma profecia, nos falar, ó fulano, vai acontecer isso e isso, ou Deus está mandando falar isso, nós temos que fazer o que nós temos que analisar, nós temos que julgar aquela profecia, nós não temos que blasfemar, nós não temos que passar por cima, agir como se nós fôssemos os tais, não. Nós temos que o quê? Considerar aquilo ali. Ir a Deus e perguntar, meu Deus, me mostra a realidade dessa profecia, se vem do Senhor ou não, se é o Senhor que está falando, se é verdade isso, se é isso mesmo que eu tenho que fazer, que o Senhor está usando esse povo aí para falar, ou essa moça, esse rapaz, esse profeta, essa profetisa. Amados, Deus tem nos avisado, Deus tem nos usado pessoas para nos falar, e nós temos o quê? Nós temos muitas vezes endurecido o nosso coração. Nós seguimos aquilo ali que nós achamos. Muitos cristãos, muitos que se dizem cristão, estão seguindo sem maior temor. Deus manda a direção. Amados, e a pessoa não está nem aí, ela
ela quer de Deus somente os benefícios, ela não quer ter um compromisso com o Senhor de verdade, ela quer o benefício da cura, ela quer o benefício da libertação, da prosperidade, do livramento, mas não quer dar ouvido àquilo que Deus tem usado os profetas para falar. Ah, irmã Cris, mas tem muitos aí que tá falando errado, que não tá profetizando, não tá acontecendo. E o que eu tô dizendo é isso mesmo, que você tem que analisar, que quando alguém chegar e profetizar algo na sua vida, você tem que ter humildade e falar, meu Deus, me confirma se é isso, porque quando Deus manda falar, faça isso e isso, porque vai acontecer isso, que Deus quer nos dar o livramento, Deus quer nos deixar preparados, entendeu? Deus não quer nos deixar à mercê da desgraça, da miséria, da desgraça do inimigo, por falta de nós obedecermos, termos um coração contrito, humilde, quebrantado, para ouvir a voz dele, entender. Se não entender, buscar o entendimento do Senhor, porque o Senhor nos dá um entendimento. Deus não é tonto, não, mas Deus é Deus. Quando ele fala assim, ó, manda o povo ajeitar assim, assim, porque é assim que eles têm que agir, é assim que eles têm que proceder. Na maioria das vezes o povo não está nem aí. Os próprios cristãos não estão nem aí, seguem seus próprios caminhos. Eu nem considero, ao menos, humilha a gente. Como Deus vai falar, a gente usa a gente para falar, as pessoas são tão incrédulas, os próprios cristãos, que eles não consideram, não. Então, amados, Deus tem nos avisado, Deus, durante esse tempo todo, o Senhor nos orientou, nos mostrou a necessidade de nós votarmos, de como nos mostrou o prós e o contra-prós das pessoas que Deus levantou para candidato, sabe? Mas Deus mostrou o que era e o que não era, mas o povo preferiu, ficava com o que não era. Por quê? Porque não considerou as coisas que Deus estava falando muitas vezes através da igreja, falando dos acontecimentos da vida dos candidatos, e foram lá e fizeram o quê? Segundo o desejo do coração de cada um. Cada um fez segundo o desejo do seu coração. Então, amados, quando Deus fala, quando você vê alguém de Deus chegar e falar, oh, está acontecendo isso e isso, Deus está mandando fazer isso e isso, nós temos que ter o coração humilde, quebrantado, para podermos ouvir e considerar aquilo ali. Tem pessoas que estão tratando Deus como se Deus fosse qualquer coisa. Amados, vamos enxergar além do nosso nariz, vamos enxergar com um olhar espiritual. Quando alguém chegar e falar assim, ó, está acontecendo isso e isso, vai acontecer isso e isso, você tem que parar e considerar. O que é considerar? É ver diante de Deus, meu Deus, aonde que está a realidade disso aí? Me mostra o que é verdade, o que não é, para que você não vá pelo segundo seu coração, que o coração do homem é mais enganoso do que tudo, entendeu? Que você não vai segundo a dureza do seu coração e faça exatamente aquilo que Deus não quer que faça e atrai a desgraça para a sua vida e sua família. Amém, amados? Então, com Gabo, ele viu que naquela época ia acontecer uma grande fome ali, o Império Romano estava passando por uma grande seca, todo o Império Romano estava passando por uma grande seca que durou anos, e veio aquela fome sobre o Império Romano e todas aquelas redondezas, aquela vizinhança. O Espírito Santo, através de Garbo, falou, tá vindo a grande fome, levanta o povo aqui dessa cidade, dessa igreja, para juntar, arrecadar ajuda e mandar para aqueles que estão necessitando, entendeu? Olha para você ver, hoje não é diferente, hoje Deus fala, o que nós temos que ter é sabedoria para falar, meu Deus, é o Senhor, me dá a revelação, me mostra, a gente considerar aquilo que a gente ouvir, pedir Deus, me mostra o que é e o que não é. Amém, queridos? Então fica com essa palavra. Deus usou Garbo ali. A fome estava extrema. E Deus usou aquele homem e as pessoas ao lado dele acreditou. Não acreditou porque era simplesmente acreditou. Naquelas tinham Deus no coração, e Deus testifica, aquele que é sábio, ele busca o entendimento daquilo que ele ouve todo dia e recebe. Amém, queridos? Então, quando receber alguém chegar e falar assim, ó, Deus mandou falar isso e isso com você, você considera.
Se for uma coisa de desgraça que vim, Senhor, se humilha. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, dá o livramento para mim e minha casa. Amém, irmãos? Se for uma coisa de boa, graças a Deus. Se for alguma coisa de ruim, igual eu já falei, se humilha diante de Deus, peça perdão, reconheça que errou. Hoje as pessoas nem reconhecer, quer reconhecer. Tá errado, tá seguindo o caminho do abismo. Por seguir a dureza de coração, por não dar ouvido àquilo que Deus está falando. Eles estão seguindo para o abismo e caindo, atraindo a desgraça para sua casa, para sua vida, para seus filhos, para sua família, para sua nação. Não, Deus quer que a situação muda. Porque está vindo coisas difíceis aí, irmãos. Está vindo coisas terríveis. É hora de converter, é hora de buscar a Deus em espírito e em verdade. De ter humildade e falar assim, não, eu preciso do meu Deus, eu preciso do Senhor. Porque eu penso que as que estou fazendo está certo, mas eu preciso que o Senhor me fale se verdadeiramente é isso, se está certo, se está errado. Amém? Isso é crescimento espiritual. Isso, irmãos, é amadurecimento. Amém? Então, Garbo viu, profetizou, Deus mostrou a grande fome que estava vindo e orientou o que ele tinha que fazer. Ele fez e Deus deu a bênção. Agora, nós ouvimos esses meses todos, né? Que o candidato B era isso, era aquilo, o candidato A era isso, era aquilo. Nós tinha que ter humildade para reconhecer o que Deus estava mandando nós fazer. E a maioria do povo fez justamente aquilo que Deus não queria que fizesse. Agora vem as consequências. Estão vindo consequências pesadas aí. E o que Deus manda falar para você, que você considera. Passa a ser inteligente se você tá se deixando levar simplesmente por aquilo tudo que você está ouvindo. O que você ouvir, você considera. Deus, me mostra a realidade disso. Eu não quero andar por cabeça de ninguém como piolho. Eu quero, ainda que venha muitas revelações, profecias, mas que o Senhor me dê entendimento para entender. Amém, queridos? Para que você não fique à mercê de ninguém, mas à mercê do Senhor e obedeça a palavra do Senhor. E com isso nós vamos ter livramentos de muitas desgraças na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa vida, na nossa nação, amados, na nossa pátria. Amém? Então, queridos, vamos ser inteligentes, não vamos seguir a dureza do nosso coração, não. Não vamos ficar rindo daquelas pessoas que falaram aí, você defendeu fulano, defendeu aí. Cadê seu Deus? Deus vai mostrar para aqueles que estão perguntando quem é ele. Porque ninguém brinca com Deus. Nós não estamos aqui brincando com Deus, não estou aqui brincando com Deus, não. Estou passando essa palavra porque o Espírito Santo de Deus colocou fortemente no meu espírito aqui para me colocar, pregar para você, explicar para você, ensinar para você. Amém? Para que você seja uma pessoa que ande com as suas próprias pernas, que você não vá pela cabeça, pelo que todo mundo fala, mas o que você receber de direção, de revelação, você fala, meu Deus, me mostra a realidade, porque Deus, ele com certeza não vai te deixar enganado, vai te mostrar o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Você só tem que ter humildade, né, para receber e fazer isso que eu estou te dizendo, amém? Entre no canal Parceiros de Deus, se inscreva, abençoa, compartilhe esse vídeo para dar entendimento a outras pessoas aí, amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, eu estou orando para você. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu não conheço o seu nome, mas Deus sabe, amém, amados? Glórias a Deus.